dia de leitura do Novo Testamento. Estamos hoje rompendo mais um evangelho, Evangelho de Marcos, amém? Estamos com 290 dias nesse propósito de leitura total da Bíblia. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, tá bom? Todos os vídeos, né, desde Gênesis até agora estão salvos tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então você tem a possibilidade de ver na melhor plataforma que mais te agradar, tá bom? O mais importante é você estar fazendo o seu devocional, tendo esse tempo, né, de leitura da Bíblia, queridos, porque sabemos que é a verdade desse evangelho, a verdade dessa palavra que nos liberta de toda mentira, de todo engano e de todo sofisma, tá bom? Então, sem mais delongas, que Deus abençoe você. Dando continuidade, no devocional anterior, nós paramos ali no capítulo 14, né? Falando ali acerca de Jesus ter sido levado preso, né? E Pedro negando Jesus ali 3 vezes, conforme também Jesus já havia predito, né? E dando continuidade hoje, Jesus vai ser levado até Pilatos, né, no capítulo 15. Então vamos juntos aí nessa jornada, eu te encorajo para que você receba muito de Deus e com certeza, queridos, nós conhecendo mais a respeito de Deus, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. E eu já quero te adiantar que a vida que Jesus conquistou para mim e para você é uma vida abundante, amém? Então se você está vivendo menos que isso, pode ser por falta de conhecimento da verdade dessa palavra libertadora que é a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Capítulo 15, então, do Evangelho de Marcos vai dizer o seguinte, queridos, vou dar aquele resumão para você de tudo que está acontecendo aqui. Vai dizer que no dia seguinte, então, os sacerdotes, anciãos, escribas, queridos, todo o sinédrio, e o sinédrio ali, só para você entender, era tipo a Suprema Corte, tá bom? Eles estavam discutindo medidas, o que poderia ser feito, né, acerca de Jesus. Então o que eles fazem? Eles amarram Jesus e sobre uma forte guarda levam Jesus ali e entregam a Pilatos. Queridos, nessa ocasião Pilatos pergunta para Jesus, vem cá, você é o rei dos judeus? E Jesus diz, olha, é você quem está dizendo isso. Queridos, os sacerdotes nessa ocasião faziam muitas acusações a Jesus. E quando Jesus era interrogado por Pilatos ali diante das acusações, ele ficava calado, queridos, ele nada dizia. E a palavra vai nos dizer que sempre na festa de Páscoa, né, quando acontecia a festa de Páscoa, era de costume soltarem um preso. O povo ia escolher quem seria solto. E nessa ocasião tinha um dos presos ali chamado Barrabás. Queridos, Barrabás, ele era um homicida, ele havia matado uma pessoa, né, diante ali de uma situação e estava ali também condenado. E no momento oportuno da reunião, quando então Pilatos pergunta ali para as pessoas quem deveriam ser solto, né? Se acredita que a palavra vai dizer que então eles diziam o seguinte, solte Barrabás. E Pilatos, queridos, ali sem entender, dizia para o povo, mas por que vocês estão fazendo isso, né? Ele indagou a multidão, vem cá, por que vocês querem que eu solte Barrabás? O que é que esse homem fez? E eles gritavam, solte Barrabás. E ele falou, e o que é que eu vou fazer com esse homem que vocês dizem, né? Que ele é o rei dos judeus, que vocês o chamam de rei dos judeus, e eles gritavam, crucifiquem-no, né, queridos? Eles fizeram isso ali, mesmo o Pilatos indagando o porquê, né, não haveria um motivo, e eles continuaram dizendo para que Pilatos, então, crucificasse-o, né? E foi crucificassem-no. E aí, nessa ocasião, foi o que aconteceu. Pilatos, então, fez conforme a multidão queria, queridos, e passado esse momento, então, os soldados levaram Jesus, trocaram as vestes de Jesus naquela ocasião, né? Colocaram uma veste ali de púrpura nele, cuspiram nele, queridos, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, né? Fizeram realmente muito mal para Jesus ali naquela ocasião. A palavra vai nos dizer que bateram nele, enfim, zombaram muito dele, e depois de terem feito tudo isso, tipo, quando cansaram, só para você entender, eles então colocaram as vestes de Jesus novamente, né, mudaram suas roupas e então conduziram-no para ser crucificado. Nesse caminho, eles encontraram um homem chamado Simão. Esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Então a Bíblia vai dar essa diferenciação para nós, porque nós percebemos que há muitos nomes repetidos, né, e aqui eles vão dizendo que não eram as mesmas pessoas, tá bom? Só para você entender. Esse Simão já era um outro que estavam ali passando, né, no caminho. E ali, queridos, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Levaram então Jesus para Gólgota, né, que era um lugar que o significado era o lugar de caveira, né?
E, queridos, nessa ocasião ofereceram vinho a ele, ervas amargas, mas Jesus se recusou. Crucificaram Jesus ali. A palavra vai nos dizer que isso era por volta de 9 horas da manhã. No capítulo, estou resumindo para você o capítulo, então, 15 do Evangelho de Marcos, tá bom? Queridos, colocaram acima da cabeça de Jesus a placa escrito Rei dos Judeus, era como se fosse, queridos, o motivo. Pensa assim, que era tipo o crime. Qual foi o crime que ele cometeu? Então, o crime estava escrito ali, tá? Só para você entender, essa placa era a acusação, escrito Rei dos Judeus. Inclusive, a palavra vai dizer que do lado direito e do lado esquerdo de Jesus haviam 2 assaltantes ali também que estavam crucificados, tá bom? Queridos, todos que passavam ali zombavam dele. A palavra diz que o povo passava, zombava dele, os sacerdotes, os mestres zombavam de Jesus, inclusive os assaltantes também que estavam ali ao lado dele zombaram dele. Por volta de meio-dia até as 3 horas da tarde houve uma grande escuridão. A palavra vai nos dizer isso. E nesse momento, então, queridos, nesse tempo, Jesus, então, clamou ao Senhor dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Senhor, Senhor, por quê, Pai, me desamparaste, né? Queridos, ele faz isso durante 2 vezes, né? Quando então ele vai e entrega o seu espírito. A palavra vai nos dizer que ele entregou então o seu espírito. O véu do templo nesse momento se rasgou, a palavra vai dizer isso de cima a baixo. O véu se rasgou e havia ao lado da cruz de Jesus um centurião romano, queridos, que estava ali cuidando, né? Daquela situação. E ele então exclamou dizendo, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E finaliza, queridos, o capítulo 15, dizendo que José de Arimateia, então, que ele era um homem que fazia parte do Sinédrio, lembra que eu comentei com você agora há pouco, ele era um homem muito respeitado, ele então pede o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos ficou meio que sem acreditar que Jesus já havia morrido, né? Então o centurião romano, aquele que cuidava ali daquele momento, confirmou a morte de Jesus. Pilatos então autoriza José de Arimateia levar o corpo de Jesus. Então a palavra vai nos dizer que ele envolveu Jesus ali num lençol de linho fino, envolveu o seu corpo, né? Colocou o corpo dele em um sepulcro aberto ali na rocha, depois mandou rolar uma pedra muito grande que havia ali. E nisso Maria Madalena e Maria, né, estavam observando tudo o que estava acontecendo. Como é então que finalizou o Evangelho de Marcos? Vou te contar aqui tudo agora como se finda, tá? Inclusive nós vamos falar acerca da ressurreição de Jesus. Vai nos dizer então que no dia seguinte à tarde, Maria Madalena, Salomé e Maria, na verdade, elas vão comprar perfumes para levar ao túmulo, né, de Jesus. Elas iriam levar então no dia seguinte, elas saíram à tarde para comprar e no dia seguinte, bem cedo, elas iriam então até o túmulo para poder fazer isso. Só que na manhã seguinte, assim, queridos, que a palavra disse, a palavra vai nos dizer que o sol nasceu, né? Elas pensaram quando chegaram, só para você entender, elas perceberam que a pedra havia sido rolada do sepulcro, ou seja, estava aberto o sepulcro. Quando elas entraram, queridos, elas foram surpreendidas. A palavra vai nos dizer que a pedra já havia sido rolada, como eu disse, e o sepulcro aberto estava ali sentado um anjo, né, queridos? Algumas versões vão dizer que era um jovem vestido de branco, e elas ficaram assustadas ali diante daquela situação, queridos. E aí o anjo disse para elas, olha, não tenham medo, não tenham medo. Olha o que elas dissem, ó. Ele disse para elas, né, não tenham medo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora vá, diga aos outros, inclusive a Pedro, né, que eles os encontrarão na Galileia, como ele já havia falado. Só para você entender, aqui essa menção que está sendo feita está lá em Marcos também, nós falamos sobre ela ontem, né? Jesus já havia preparado eles para esse momento, que após a ressurreição os encontrariam na Galileia. Ok, então como é que finaliza aqui para você entender? Queridos, então Jesus ressuscitou no domingo de manhã, amém? A primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, a mulher que ele havia expulsado 7 demônios, você lembra? Pois é, está dizendo aqui. Uma outra coisa que aconteceu foi que ela vendo os discípulos ali passar desse momento com os olhos cheios de lágrimas, né, foi contar a eles que havia visto Jesus, mas eles, queridos, não consideraram aquilo que ela falou. Uma outra ocasião, Jesus apareceu para 2 homens que estavam indo no caminho de Jerusalém para o campo, mas Jesus estava diferente. A palavra vai dizer que ele estava diferente. Eles não reconheceram então Jesus no primeiro momento. Quando por fim eles foram
perceber, né, reconhecer, eles voltaram correndo para poder contar a eles, mas eles também não acreditaram. E aí, queridos, mais tarde, então, passado um tempo, Jesus apareceu aos 11 discípulos e, sabe, ali falou para eles, olha, enquanto eles estavam comendo, né, censurou eles por causa da incredulidade do coração deles e disse, olha, vocês estão com o seu coração muito duro, né? Por quê? Porque eles não acreditaram, queridos, em todas aquelas versões que as pessoas já haviam apresentado aos discípulos, né? E aí Jesus então disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. E disse mais, quando a todos aqueles que creem, né, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os doentes e mais, eles serão curados, né, queridos? E finaliza dizendo que então Jesus, ao terminar de falar, ele subiu aos céus, foi levado e está sentado à direita de Deus. E os discípulos, queridos, então foram por todo mundo, pregaram o evangelho e fizeram tudo conforme havia ordenado Jesus. E glória a Deus por isso, né, que o nosso Salvador ressuscitou. Fico feliz, comecei triste, né, contando acerca da crucificação, mas terminamos bem com a ressurreição de Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, daremos continuidade aí no próximo evangelho, o evangelho de Lucas, tá bom? Minha tia tá por aqui, um beijo para todos vocês que estão conosco aqui, tá bom? Ó, fiquem ligados, estaremos aí dando continuidade, como eu disse, até Apocalipse nós vamos seguindo, tá bom? E não perca essa oportunidade, queridos, de conhecer mais a respeito dessa palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa para salvar, transformar, libertar e ressuscitar qualquer situação, qualquer pessoa, independente da situação que esteja vivendo, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.